Mas como você lida com essa tristeza? Lembra que eu falei que parece que é errado estar triste? Então, para você lidar com essa tristeza, você precisa reconhecer que você está triste. É como se você se libertasse dessa condição, dessa obrigação de se estar feliz, alegre o tempo todo, porque é humanamente impossível. Se acontece alguma coisa triste e eu estou alegre, como eu já falei aqui outra vez, aí é que tem alguma coisa errada. Minha reação de tristeza diante de um evento triste, ela é normal, ela é humana, ela está dentro daquele contexto. Então, para você saber lidar com a sua tristeza, para evitar que ela se torne uma depressão, primeiro você precisa reconhecer que você está triste. Aceitar a sua tristeza como uma reação normal, como uma emoção normal. E aí você vai trabalhar com ela. Segundo, observar o motivo da sua tristeza. Porque às vezes, como eu falei, aconteceu alguma coisa ruim, né? Alguém que você gosta muito está doente. Mesmo que você saiba que é uma doença comum, que qualquer pessoa pode ter, né? Um resfriado fora desse contexto que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Uma febre, às vezes, que é um quadro comum numa criança, você não vai ficar alegre, né? Então, tendo um motivo, às vezes, tudo que você precisa é deixar essa tristeza passar. E aí você deve observar se você não está contaminado com esse pensamento de que eu não posso ficar triste. Eu lembrei de uma situação que aconteceu com uma moça que eu conheci. Ela estava passando por um processo de divórcio e a irmã dela a ajudou a fazer a mudança da antiga casa dela para a casa nova. E é lógico que ela estava triste, ela estava arrasada, porque ninguém casa para se separar. E o que marcou essa moça? A irmã dela falou para ela assim: tá doendo, mas vai passar. Vocês conseguem perceber que dentro desse contexto, essa moça estava num quadro de tristeza intensa, o sonho dela tinha desmoronado e ela estava tendo que recomeçar tudo de novo. Então, entre outras coisas, ela estava triste e que a fala da irmã dela foi muito importante, muito significativa, mas ela também recebeu isso, né? Porque assim, eu já falei em outros trabalhos aqui, eu nunca sei se é em vídeo ou se foi em live, que a gente às vezes fica querendo ser a Mulher Maravilha e o Super-Homem. E isso é negar o sentimento, é negar o que eu estou sentindo. Eu preciso aprender a lidar com o que eu estou sentindo. Isso acontece com vocês? Já aconteceu de vocês? Porque é muito importante você fazer essa reflexão agora, aproveitar esse momento e até, de repente, compartilhar, porque o que eu ouço de pessoas se cobrando, se exigindo, achando que tem que ser durão, ser durona o tempo todo, hoje já está assim para homens e mulheres. Não posso parecer fraca, não posso parecer fraco. E desde quando fica triste é sinal de fraqueza? Você se sente assim? Em algum momento você se sentiu assim? Eu falei para vocês em outro trabalho, acho que foi numa live, que isso acontece muito com os homens, que a nós mulheres foi permitido chorar, sofrer, e o homem tem que parecer durão. Mas só que hoje em dia as mulheres estão se cobrando muito assim. Você se cobra assim? Para você aprender, poder lidar com a sua tristeza, para você evitar que a sua tristeza se torne depressão, primeiro você precisa reconhecer, depois observar se tem algum motivo. Negar, rejeitar o que você está sentindo, jogar debaixo do tapete, lembra do que eu falei? A poeirinha da tristeza, a poeirinha da emoção que você jogou para debaixo do tapete, ela vai subindo. Gente, é muito curioso, mas ao mesmo tempo eu acho triste o quanto as pessoas se veem em um quadro patológico, se veem doentes por dificuldades de lidar com a emoção, com a sua emoção. Você está encontrando dificuldade de lidar com a sua emoção? Pensa sobre isso, reflete sobre isso. Você tem dificuldades de lidar com as suas emoções? Você se deixa levar
por essa fala de hoje em dia de que tem que ser durona, tem que ser durão, tem que um monte de coisa. Você é gente, eu já falei para vocês isso assim, você fica triste porque você é gente. Como você vai lidar com essa tristeza é que pode ser um diferencial para ela se tornar patológica, ela se tornar uma depressão ou não. Lembra, se você reconhece, se você observa que tem um motivo, aí a gente está dentro daquela área de uma tristeza da sua condição humana, como eu sempre falo para vocês, é da condição humana. Até aí a gente não tem nada de patológico. Só o que eu acho bom pontuar também, gente, não é confortável, não vai ser confortável. A gente tem, lembra que eu falei das emoções básicas? Medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. A gente tem um suporte para ajudar na nossa sobrevivência de emoções que são consideradas negativas por vocês. Porque é necessário para que você sobreviva. Lembra que eu falei no início, né? Quem chegou depois não ouviu, é a tristeza que te manda sentar no banquinho do pensamento. Então, sim, o nosso grande desafio sempre será aprender a lidar com as minhas emoções, aprender a lidar comigo. O seu grande desafio é você aprender a lidar com as suas emoções. Para você evitar que a sua tristeza se torne depressão, você precisa aprender a lidar com a sua tristeza. E ela vai puxar a sua orelha e vai botar você sentada no cantinho, no banquinho do pensamento. Porque não dá para você ver alguém que você ama doente e você ficar rindo, você ficar contente com isso. Não dá para você levar um fora e você ficar rindo. Então esquece por um momento essa coisa que vivem dizendo por aí, ou que vivem demonstrando por aí, de uma felicidade permanente e do que a gente vem chamando de positividade tóxica. Não mergulha nesse pensamento, não, porque não vai te favorecer. Você vai jogar para baixo do tapete a sua tristeza quando você está tendo uma reação normal, natural da sua condição humana. Mas para você lidar com ela, você primeiro reconhece que está triste, depois você observa se tem algum motivo, porque se tem motivo, né? Assim, dependendo do que você já vai passar. E terceiro, se você observou, se você identificar os pensamentos negativos, aí é como a gente já falou aqui sobre pensamento negativo, que a gente vem falando sobre desconstruir ou ressignificar. Quase sempre, gente, é uma crença de menos-valia que embasa uma tristeza, que eu não sirvo para nada, que ninguém me ama. E como a gente já falou, a gente precisa trabalhar esses pensamentos. Digamos que você tem esse pensamento de ninguém me ama, tudo que eu faço dá errado e tal. Principalmente esse tudo que eu faço dá errado. Eu não sirvo para nada. Eu sugeri aqui para vocês que você vá anotando quando acontecerem coisas boas na sua vida, principalmente quando acontecerem coisas que você fez. Por exemplo, se você é aluno de uma faculdade, foi você quem passou no vestibular. Se você conseguiu um emprego, foi você que foi aprovada nessa seleção. Mesmo que você tenha sido indicada por alguém, a pessoa que te aceitou lá, te aceitou porque acreditou em você, no seu potencial. Vai anotando, porque quando a gente é mergulhado nessa tristeza, mergulhada nessa tristeza depressiva, a gente não lembra, o nosso cérebro ele vai estar procurando evidências que confirmem o nosso pensamento. Então você deve anotar. Quando acontecer alguma coisa legal, quando você fizer alguma coisa legal, anota e deixa num local de fácil acesso para você. Para quando você se estiver se sentindo assim, bem para baixo, quando a tristeza estivesse te sufocando, você pegar essas suas anotações, aí você lê. Então, assim, você está triste, reconheceu que você está triste. Você viu, tem um motivo. É um motivo fora de você, morreu alguém, brigou com o namorado, mas se é alguma coisa, um pensamento que está te jogando para baixo, pega lá essas suas anotações, faça isso. Eu já falei para vocês, é muito bom que você esteja assistindo lives, vídeos, mas você precisa agir. Tá? Então, assim, se você está aqui hoje querendo saber como você evita que a sua tristeza se torne depressão,
sugestões estão sendo dadas. Você deve anotar e você deve acessar essas anotações para você poder processar isso, porque não há uma condição de não sentir. Se você não sente tristeza, tem alguma coisa errada com você. Aí vai estar errada se você não sente tristeza. O problema não é a tristeza, o problema é a intensidade dessa tristeza,